Então tá. Boa noite, queridos. Estamos mais aqui, mais uma terça para a gente se encontrar. A gente seguir com o nosso estudo dessas preliminares do Vajrayana, que estão sendo bem. Esses três primeiros capítulos do Shagdu são poderosos, assim, né? Então ele já vai logo direto ao ponto. Bota o dedo na ferida. Oi, Simone. Bota o dedo na ferida. E nesse capítulo que a gente está agora, a gente está vendo. Trabalhou. Primeiro ele começou com apego, depois aversão, raiva, né? E agora a raiz mesmo, que é a ignorância, né? Então a gente está vendo ele, certo? A gente vai seguir hoje, e aí a gente conclui hoje o capítulo, esse capítulo 4. E aí a ideia vai ser eu vou seguir com a prática, a mesma prática que a gente fez na última terça-feira, que é reconhecendo a cessação do sofrimento, né, guiada por Mingyur Rinpoche, que é exatamente esse senso de eu, esse senso de identidade separado da experiência, que faz gerar toda a confusão. Né? O primeiro, o reconhecimento delusivo da experiência, porque a gente reifica esse senso de eu e reifica o não eu, né, o outro, a experiência, né, o fenômeno. E aí pronto, a partir daí surgem as aflições mentais e a gente está enrolado, surge um script, uma história, e a gente está aí defendendo, né, essa identidade que surge naquele momento, porque também a gente surge em várias identidades, e cada momento é um momento diferente, né? Ou a identidade que surge na família é a identidade que surge no trabalho é outro, a identidade que surge com os amigos é outro, a identidade que surge na sanga é outro. Então a gente está sempre em surgimento, né? Mas a gente não vê, a gente tem uma ideia de solidez, assim, né? Como se tudo fosse congelado, mas não é, né? E tá na nossa cara, a gente não vê, como um sonho que a gente construísse a cada, como ele diz, né? É como um sonho, né? Que a gente tá sonhando a cada momento, né? Pois tá bom? Tudo bem? Vamos seguir nosso script aqui. Então o script vai ser a gente fazer as preces, a gente então faz a meditação novamente, reconhecendo a sensação de sofrimento, olhando para esse senso de eu. Aí depois eu vou trazer para vocês hoje um pedacinho, um trechinho de uma entrevista que por acaso eu peguei do Mingyur Rinpoche, de novo, recente até. Ele falando para uma influenciadora indiana, inclusive. Mas tão dentro do nosso contexto que, não, a gente vai ter que ver na próxima. É mais ou menos uns 4 minutinhos, 4, 5 minutinhos. Exatamente falando sobre como é que a nossa confusão surge a partir desses três tipos de eu, né? E que a gente vai. O problema é o eu não saudável, né? Que é a compreensão da vacuidade também não é um nada. Ver a vacuidade do eu não é um nada, não é um niilismo. Ao contrário. Então, ele vai dizer, o senso de eu saudável, quando a gente olha o senso não saudável de eu, reconhece ele como pedaços, peças, ele vai explicar isso. A gente vai, naturalmente, a compaixão vai brotar, que é o motor do senso saudável de eu, que é aquele eu que vai surgir, porque nós somos incorporados, é necessário a gente cuidar do entorno, cuidar de si mesmo, cuidar desse corpo, e cuidar da sangue, cuidar do nosso próprio caminho. Esse é um eu saudável, até a gente acessar o eu transcendente, o eu luminoso, que é esse eu que está além de qualquer dualidade, que aí é a culminância da prática, né? Mas ele vai dar uma dica assim legal, eu achei interessante a gente ouvi-lo, né? Como, ao invés da gente estar comentando aqui, a gente escuta o Mingyur Rinpoche logo depois da prática, tá bom? Aí a gente segue na leitura. Então tá bom, deixa eu compartilhar nossas preces pra gente começar aqui. Colocando a nossa mente aqui, né? No nosso encontro. Então a gente, por alguns momentos, então agora a gente solta todas as expectativas, apesar de já ter dado um spoiler um pouco do nosso encontro. A gente solta todas as expectativas diante, né, desse momento precioso aqui que se configura, né, que na verdade as três joias estão aqui presentes, né, o Buda, o Dharma e a Sangha. Então é que a gente possa realmente, que nosso coração e nossa mente possam realmente se abrir para a gente remover os nossos obstáculos e para a gente realmente acessar a nossa verdadeira natureza. Compreender verdadeiramente quem nós somos, como é a nossa realidade. Então, com esse coração aquecido, com essa intenção, a gente só relembra
Começa relembrando os 4 pensamentos que transformam a mente, que é um conjunto de ensinamentos precioso, profundo, que nos coloca no caminho verdadeiro, de transformação genuína. A gente começa lembrando que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. Desculpa. A gente se alegra com a nossa vida humana preciosa. Mas em seguida a gente já olha, vê a natureza impermanente de todos os fenômenos. Vemos que tudo, todos que nascem, tudo que surge, estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Vemos que tudo está em fluxo. Desde as coisas mais grosseiras às coisas mais sutis, estão em constante mudança. Então a gente relaxa no momento presente, acende essa presença que acolhe a experiência, simplifica a nossa vida e a gente se prepara para todas as mudanças, colhendo elas e se movendo em meio a elas da melhor maneira que for. E aí a gente também lembra que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente aprofunda a compreensão da natureza interdependente das causas e condições, da natureza do karma. Então a gente vê que tudo está interligado, o universo, o ambiente, nosso comportamento, a nossa mente. Então, como a gente não tem essa clareza, essa visão que compreende todo esse movimento, esse entrelaçamento, essa rede, a gente cuida das nossas ações em corpo, em fala e em mente, para evitar trazer sofrimento a nós mesmos e aos outros e atrapalhar o nosso próprio caminho. Por fim, a gente lembra da natureza contínua, dos 3 reinos do Sansara, lembrando que eles são um oceano de sofrimento. E a gente entende que o Sansara é a ignorância e a confusão operando em nossa mente, impedindo que a gente reconheça a nossa verdadeira natureza, a verdadeira natureza da nossa mente e da nossa experiência. Enquanto a gente estiver assim mesmo no reino do desejo, como nós estamos aqui agora, ou no reino da forma ou da não forma, nos estados profundos de meditação, de samadhi, se a gente estiver operando com dualidade, com ignorância, a gente vai colher sofrimento em algum momento. A gente não está liberado. A gente não acessa a liberação completa. Então, sabendo disso, entendendo que é compreender a natureza da nossa própria mente operando em confusão, que a gente vai iluminar e aí realizar a sua verdadeira, a sua essência, que está sempre presente. Então surge em nós essa energia, né, esse voto. Ao me recordar disso, possa a minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, um caminho genuíno de transformação. E esse caminho genuíno nos é revelado para nós a partir dos nossos, né, do próprio Buda, dos nossos lamas, do Dharma, do ensinamento e da Sangha, né, todos os nossos amigos espirituais, todo o conjunto, todas as circunstâncias que vão surgir para que a gente possa praticar. Então a gente renova nossos votos de refúgio e bodhicitta. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Que através da minha prática das 6 perfeições possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sangye chodan saki choknam la janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi pe sonam ki drola
penchir sangye druparsho sangye chodan saki choknam lam janchu bardu dani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam ki drola penchir sangye druparsho. Então, com essa energia do refúgio bodhicitta, é natural surgir em nós as 4 incomensuráveis, que é essa mente, né? essa bodhicitta da aspiração, onde a gente se conecta com todo, né? não apenas com a nossa mente, com a nossa vida, mas com a mente e a vida de todos os seres. Então, é natural surgir em nós essa aspiração, né? De que todos os seres tenham felicidade, suas causas, porque eles têm a mesma condição nossa, a mesma mente, o mesmo potencial nas mentes. Que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas, que toda essa confusão, toda essa ignorância, toda essa delusão. Que eles nunca sejam separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Essa alegria genuína, felicidade genuína. Que eles permaneçam em grande equanimidade, livres do apego aos que são próximos e da aversão aos que são distantes. Uma condição de paz genuína que vem da lucidez. Então trazendo para junto de nós, para a nossa prática, todos os seres, todas as pessoas com quem a gente conhece, que a gente contacta, todos aqueles, os demais seres, humanos e não humanos. A gente então, né, diante de Guru Rinpoche, aqui simbolizando toda a linhagem viva, a gente então faz essa prece das 7 linhas, pedindo as bênçãos, abrindo nossos corações e as nossas mentes para receber as bênçãos da linhagem, para remover todos os nossos obstáculos, externos, internos e secretos, que a gente possa realizar a nossa verdadeira natureza. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Orgenyu Ginu Jansam Pema Gesa Dompolaya Tsencha Ginyu Druni Pema June Jesudra Kurdukandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jengilop Tir Shiksuso Guru Pema Siddhi Hum Orgen Yugi Nujansam Pema Gisa Dompolam Yatsen Chogi Nyodruni Pema June Jay Sudra Kurdu Kandro Mampekor Keki Jay Sudadruki Jingi Lopchi Cheksu So Guru Pema Siddhi Hum. Então, com alegria, com a confiança crescente, a gente então, diante da imagem de Guru Rinpoche, da presença de Guru Rinpoche, a gente então aceita, acolhe as bênçãos de toda a linhagem, através de Guru Rinpoche, da mente lúcida de Guru Rinpoche, chegou até nós, a partir dos nossos mestres. Então, alegremente, Guru Rinpoche se dissolve em luz, uma esfera luminosa, radiante, com as 5 cores de sabedoria, os 5 aspectos da mente lúcida. Então, a gente pode imaginar que essa esfera luminosa vem para o topo da nossa cabeça, mas também do topo da cabeça de todos os seres. E assim como nós, são inseparáveis de Guru Rinpoche, essa condição última da mente de Guru Rinpoche.
Imagina que essa esfera luminosa desce pelo nosso canal central, repousa em nosso coração. E a partir do nosso coração, as 5 luzes de sabedoria se irradiam, purificando todo o nosso corpo, fala e mente, e extrapolando, irradiando em todas as direções, purificando todo o nosso ambiente. E a gente reconhece que a nossa mente e a consciência iluminada de Guru Rinpoche são inseparáveis, como água derramada na água, ou como espaço fundindo-se com espaço. Então a gente repousa por alguns instantes nesse senso de completude, despertando a nossa dignidade, que é o reconhecimento desse potencial presente em nós, já presente em nós. E então é desse lugar, com essas bênçãos, desse reconhecimento, que a gente vai fazer a nossa prática. Então convido vocês para encontrar uma posição confortável. Deixa o corpo relaxado, coluna ereta. E a gente vai seguir então a nossa prática de hoje, reconhecendo a cessação do sofrimento, olhando de forma profunda para a nossa experiência de eu. Como Mingyur Rinpoche nos diz, a raiz do nosso sofrimento, na raiz do nosso sofrimento estão os 3 venenos, em especial a ignorância, o não reconhecimento, a ausência da consciência, do reconhecimento. E esses 3 venenos levam ao apego e à manutenção de um senso sólido e fixo de eu. Então, nesta prática, a gente vai examinar mais de perto a nossa experiência de eu. E vamos ver se ela pode ser localizada em algum lugar dentro do nosso corpo ou mente. Então vamos começar simplesmente verificando a nossa postura, o nosso corpo aqui e agora. Deixando o corpo relaxar, deixando a respiração fluir no seu ritmo natural. Apenas sente a presença do corpo, da respiração. Então faça uma pausa para deixar sua mente se abrir e relaxar no momento presente, aqui e agora. E por alguns instantes descanse na própria consciência, nessa abertura cognoscente que sabe, que se autoconhece. É completamente natural essa experiência.
É desse lugar de abertura e cognoscência que a gente então começa a nossa prática. Então a gente volta agora nosso olhar para a nossa experiência, para dentro. Para esse sentimento, para essa experiência de eu, de mim. Aqui agora a gente pode tentar, a gente começa tentando se conectar com essa experiência. Talvez agora a gente possa estar pensando, eu estou aqui meditando, ou eu estou ansioso, eu não sei bem fazer essa prática. Então olha para essa sensação de eu que está dizendo isso. Dê uma olhada bem de perto nessa ideia ou nesse conceito de eu. Pergunte então a si mesmo, o que é esse eu? O que é isso que eu considero ser eu? Onde ele reside? Esse eu é o meu corpo? Ou esse eu é a minha mente? Ou ele é ambos? Examine essas perguntas e veja o que você encontra. Não tente conceituar a resposta a essas perguntas, mas olhe diretamente para o que elas estão investigando. Veja o que você sente, o que você experiencia. O que é esse eu? Onde ele reside? Se você perceber que o eu é o seu corpo, então analise isso mais de perto e veja se consegue ser mais específico. Se ele é o seu corpo, se o seu eu é o seu corpo, em que parte do seu corpo reside o eu? Olhe, investigue. Na cabeça, no cérebro, no coração, todo o corpo. Se você encontrar a localização do eu, pergunte a si mesmo se essa parte do seu corpo que você acha que é o eu, ou então o corpo inteiro, ela existe independentemente de qualquer outra parte? Ou seja, você consegue encontrar uma parte do seu corpo que não possa ser dividida em partes menores? Como, por exemplo, cabeça. O que é cabeça? É pele, osso, cabelo, órgãos, massa encefálica. Então, cabeça é um rótulo para um conjunto de partes. Explore e veja o que você encontra.
Se você perceber que o eu é a sua mente, dê uma olhada mais de perto em sua mente. Observe quaisquer pensamentos, emoções ou outros estados mentais que estejam presentes. E pergunte a si mesmo: há algo inerentemente existente em qualquer um desses estados mentais? Em qualquer um desses pensamentos, emoções? Tem alguma coisa fixa, imutável aí nesses estados mentais que eu possa identificar como sendo eu? Olhe diretamente. Veja o que surge na sua experiência. E para olhar, para investigar aí na sua mente, você não precisa tentar impedir a manifestação de nenhum pensamento ou estado mental. Deixe que eles venham e vão como quiserem, enquanto você simplesmente percebe a presença deles e olha para ver se encontra algo que possa ser identificado como esse senso de eu. Então, por alguns instantes, solta essa investigação do espaço da mente, procurando o eu no espaço da mente. Deixa a consciência repousar em seu próprio lugar, reconhecendo a si mesmo aberta, presente. E agora, toda vez que um senso de eu surgir, agora na sua experiência, pode ser uma lembrança, uma projeção, uma imaginação. Toda vez que um senso de eu surgir, examine os múltiplos componentes que o compõem. Observe a natureza vazia de sua experiência. Examine se há algo a que você possa se apegar, se identificar entre esses componentes desse senso de eu que surgir. Seja pensamento, seja emoção, seja uma sensação no corpo. Seja uma memória. Quando você experimentar essa sensação de eu, esse senso de eu, simplesmente descanse no reconhecimento dessa experiência. Então a gente solta qualquer investigação, deixa a nossa consciência aberta, presente, reconhecendo a si mesmo.
sem perder esse reconhecimento da própria consciência, da consciência do momento presente. E a gente então volta aqui para o nosso encontro. Traz a nossa atenção aqui para o nosso momento. Então, se a gente precisar se mover, alongar, que a gente faça isso com presença, consciente do que está fazendo. Consciente do nosso corpo, da nossa mente. Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário antes da gente ir para ver o Mingyur Rinpoche? Ou a gente escuta o Mingyur Rinpoche e deixa um tempinho para ver se surge algum comentário, né? Talvez seja melhor. Vamos aproveitar o embalo da prática e vamos ouvir o Mingyur Rinpoche nessa, como eu falei, eu separei, acho que uns 5 minutinhos de 2 perguntas que ele vai responder numa entrevista que ele deu recente, o Mingyur Rinpoche deu recente a uma influenciadora indiana. E a conversa foi excelente, se vocês puderem ver. Agora sim, a tradução vai ser feita com inteligência artificial, né? A legenda automática. Tem um ou outro errinho que eu conserto na hora aqui, pra gente, quem não estiver acompanhando, né, não conseguir acompanhar, só para não gerar nenhuma confusão, tá certo? Então a gente vai ver com a legenda automática. Deixa eu só colocar aqui. Ok, vou compartilhar. Share sound. Vocês estão vendo aí a influenciadora? Tá, então eu vou colocar em tela cheia, talvez só para facilitar a legenda, sabe? Como não foi uma legenda preparada, né? É legenda automática, eu vou colocar em tela cheia, que eu acho que fica melhor para leitura. Tá bem? Aí na hora que eu detectar aqui um errinho que acontece 1 ou 2 vezes, aí eu dou uma paradinha aí só conserto aqui. Então vamos lá. Então ela vai responder a primeira pergunta que ela vai fazer agora, essa pergunta seguinte, né? Porque tá tudo cortadinho nas perguntas que ele respondeu aqui. O vídeo tá todo separadinho já pelas perguntas. E aí ela pergunta aqui como é que então a gente se a gente é natural na nossa condição humana desejar as coisas, como é que a gente então lida com esse desejo, né, em meio a esse mundo, né, e ao mesmo tempo tentando buscar a compreensão mais genuína de nós mesmos, né? Como é que a gente lida com isso? Aí ele vai falar dos 3 tipos de eu. Aí depois que ela termina essa primeira pergunta, que ele responde, explicando os 3 tipos de eu: o eu não saudável, o eu saudável, o eu transcendente, ou o eu luminoso. Aí ela vai fazer, então como é que a gente reconhece esse eu não saudável? Aí ele vai exatamente dar dicas sobre a prática, assim, que é bem importante, assim, tá bom? Então vamos lá. So that's the second. Third is what we call wisdom. Is learning. Esse ainda está terminando a pergunta anterior. Special to learn the nature of reality. So through the 3 things, deeper level, we feel happy. Okay. Pronto, aí começa. And when we talk about the things that you kind of let go of or detach from, where Buddhism talks about having an attachment to self-identity that can lead to unhappiness, or desires that control the way we operate in different ways in our life. So how is it that we can kind of control these aspects that are so basic to human beings nowadays, right? Like everybody has a desire. Right. A desire to perhaps grow in their career, a desire, material desires. I want the car, I want the house, I want the holiday. Or also the attachment to self-identity, that this is who I am, and that's all I know. So how do we go about this metric? So, então, eu acho que o que ela quis dizer é como a gente faz com todos esses padrões, não métrica, ele botou métrica aqui, mas matriz, com todos esses padrões que a gente já traz, né? De desejar, de se auto-reconhecer como um eu, enfim, né? Aí ele vai responder. Normally we talk about 3 sense of self in Buddhism. So
like unhealthy sense of self, and there's a healthy sense of self. Then the self beyond self. So the ultimate level, what we call shunyata, emptiness. But of course, emptiness is not nothingness. Aí ele falou, esse último, o último senso de eu, que é o senso mais profundo, tem a ver com shunyata, com a compreensão da vacuidade. Ele colocaram vazio aqui, mas ele falou vacuidade, com shunyata, compreensão da natureza da realidade que é a vacuidade. Né? O senso de eu transcendente a gente vai acessar quando a gente acessar a vacuidade, que é a experiência que vai fazer a gente transcender a dualidade, certo? Compreender de forma profunda, né? Vivenciar ela, né? Aí ele vai dizer que só que essa condição última da compreensão do vacuidade, ela não é um nada. Esse é o ponto, porque aí há sempre uma associação de que então não ter eu, né? Superar o ego é uma coisa que vai nos levar a um senso de não ser ninguém, né? A nossa experiência vai se dissolver, que é um pouco a pergunta que vamos fazer para o Shagdu no final do capítulo. Né? O que é isso? Vai desaparecer? Como é que é isso? Ele vai dizer, não é um nada. So the thing that what we need to free first step is the unhealthy sense of self. So unhealthy sense of self is connected with the ego. I have to win, other need to lose. I have to control 100% everything. And I don't like to have any unexpected surprise. Three things. Like you need to win, other need to lose. And the second is you don't want to have any unexpected surprise. Third, 100% control. So that self become very, very tight and negative. But then there's healthy sense of self. So not all the desire, not all the attachment are bad. Of course, you need to take care of yourself. Taking care of yourself is self-compassion. Maybe taking care of friends and family, job, work. Everything is connected each other, what we call interdependent. So if you do something good with your work, your life, it may benefit many other people, right? So these things are healthy self. So self with the compassion, self with the wisdom, self with the awareness. Then the ultimate level, the self, when we look at the deeper level, then beyond self or luminous self. So sometimes people have misunderstood what is self. People confuse. In the Buddhism said no self, but then people think it's nihilism, like nothing. Actually, it's not nothing. The one thing Buddhists emphasize is that unhealthy sense of self, that you only win, other need to lose, that self need to free. Imagine dar adeus às dores nos pés e ainda garantir um segundo par grátis. O tênis ortopédico Comfort. Então aqui ele responde essa primeira pergunta que ela fez. E ele responde dizendo que, olhando da perspectiva mais abrangente, tem esses três tipos, está me ouvindo? Tem esses três tipos de self. E o ponto no budismo é você se liberar do senso de eu não saudável. Porque o senso de eu saudável vai ser importante e operativo. Porque é como os próprios seres se manifestam. Os Budas, os Nirmanakais vão se manifestar. Só que eles não são apenas um senso de eu saudável, não manifestam apenas compaixão. Eles são iluminados. Aí é quando eles repousam no reconhecimento da natureza última, né? Que aí seria o eu luminoso, o eu transcendente, certo? Mas assim, a gente vai continuar operando no mundo, né? E é super importante. Então a gente tem que se livrar do eu não saudável, né? Primeira coisa. Porque a gente vai ter que operar, mesmo ainda não iluminados, um senso de eu saudável é muito importante e necessário. Você está incorporado, você tem que funcionar no mundo, né? Então, vamos lá. But then maybe I need to have water, tea. It's okay, it's good. Yeah. These are necessities. Necessary, yes. So how can, if people have to reflect and think that I have an unhealthy sense of self, how do they recognize that? Awareness. Okay. So normally we don't need to get rid of unhealthy sense of self. The trick is, the technique, what Buddha said is,
what we call uncontrived, meaning ele falou a palavra uncontrived e ele colocou incontrolável aqui, mas uncontrived tem um sentido de não construído, não fabricado, né? A gente vai usar uma abordagem não construída para a gente acessar essa dimensão mais profunda. A meditação vai nos levar a isso, né? Você não vai fazer alguma coisa, você vai liberar a confusão, né? Então é um método, a técnica vai ser um método assim, né? Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. So how can, if people have to reflect and think that I have an unhealthy sense of self, how do they recognize that? Awareness. Okay. So normally we don't need to get rid of unhealthy sense of self. The trick is, the technique, what Buddha said is what we call uncontrived, meaning don't push, don't stop, don't follow. If you do that, it gets worse. For example, no chavaldal, no chavaldal, no chavaldal, more. Aí tá dizendo, aqui ele usou uma comida indiana, jawadal, que ele tá dizendo aqui como bacia ou como mandíbula, né? Mas ele tá falando, aqui quando ele fala pra gente, ele diz assim, se a gente quer forçar essa prática, vai ser, a gente vai usar a consciência, mas uma consciência que não está fabricando alguma coisa. Ela está, na verdade, liberando para reconhecer o que já está presente, né? Então ele diz, se você força, por exemplo, não, eu não vou pensar em pizza, não vou pensar em pizza. Aqui ele fala pizza pra gente, né? Não vou pensar em pizza, você está pensando em pizza. Então você vai estar fazendo o contrário, né? Aqui no caso ele falou de jawadal, que é uma comida indiana, né? Certo? Quanto mais você fala, né? Um exemplo. Não, jawadal, não, jawadal. More jawadal will come. Mais jawadal vai vir. Or in the night, if you want to sleep early, I need to sleep early, I need to sleep early, sleep disappear. So same thing, that self, I'm not good. I need a good self. Then the bad self becomes stronger. And then we feel like disturbing all the time. So then what we should do, just bring awareness, meaning we need to feel the sense of self. So normally around heart area, like chest, heart, we feel self here. Or maybe we feel, nowadays in the modern, they feel self around head. Or some people whole body. We just feel the self, sense of self. The moment you feel, what happens? Sometimes disappear. Or you see the pieces, meaning your body, sensation, the thought, your name, your identity, your possession. So what we call pieces. The self become pieces. When you see pieces, then they all connect each other. What we call interdependent. And also changing. Morning happy self, evening not so happy, but then kind self. Self at the workplace, you have title. Self at the home are different. Self with the friends is different. Changing, impermanent. So then that unhealthy sense of self automatically dissolve, automatically transform by awareness. So you don't have to do anything. So what we call, when the sunlight comes, the darkness automatically disappears. Yeah. Or the sunlight shines on the furrows, the eyes. Quando o sol brilha num floco de neve, ele degela, né? Ela congela, né? Sometimes in the Himalaya mountain, morning, there's eyes on the grass. Ele botou olhos, né? Eyes, não. Existe gelo na grama, né? When the sunlight comes, it's automatically melt. So that's how we need to practice, yes. Okay. Pronto. Era isso. Foi um pedacinho que eu separei aqui, porque tem a ver com a nossa prática que a gente está fazendo, né? Com esse momento do estudo, né? E aí, tranquilo? Então, é mais uma confirmação, né? De como é que a gente precisa, como ele diz, a chave nessa prática é a consciência. Trazer consciência para isso que a gente chama que a gente sente ser eu.
Porque ele diz, traga a consciência. A primeira coisa, traz a consciência para o corpo. Porque é um lugar onde a gente é fisgado. Porque vem atrelado com um pensamento que a gente nem olha direito, que é um pensamento, que a gente tá... Vem uma emoção, vem a energia que permeia todo o nosso corpo. Então a gente para ali. E aí a gente tenta localizar o que é essa experiência. Ver o que está surgindo ali. O que está surgindo? Esse senso de eu que está surgindo? O que é ele? O que é? Mas é olhar e não vai fazer nada. Você não vai tentar modificar nada. Como ele diz, não tem, é uncontrived. É não fabricada a prática. Você vai apenas iluminar, vai olhar. Como o sol que ilumina e derrete o gelo, o próprio senso de eu não saudável vai se dissolver, né? Porque a gente não vai estar vendo que ele não tem uma existência inerente. É uma sensação, é um rótulo, é uma história, é uma identidade, dependendo da circunstância, né? Então, é um pouco isso, né? Ele diz, à medida que a gente vai iluminando, vai vendo claramente o que é essa experiência, mas ela vai se dissolver naturalmente. Vai surgir o que no lugar? A compaixão. E aí o senso de eu não saudável vai se transformando naturalmente no senso de eu saudável. Até que a gente, seguindo no caminho, aprofundando a nossa prática, a gente vai acessar a natureza última dessa experiência, que a gente está chamando aí de eu, né? Que é esse eu luminoso, né? Como ele vai chamar. Oi, Ana, ou Paulo. Flor, eu queria entender melhor como é que foi essa técnica para dissolução, desconstrução desse eu doentio, quando você percebe ele, que ele está aí, esse eu doentio, porque você percebe ele em si e no outro. Eu não entendi direito a técnica que ele falou sobre... A palavra-chave que ele começou a falar foi consciência. Ele respondeu já a primeira palavra que ele deu. Consciência. A chave ela pergunta, como é que a gente pode perceber esse senso de eu não saudável? Aí ele diz, awareness. Certo? A chave é consciência. Ou seja, esteja presente, capte essa sensação de eu no momento que ela está surgindo. Que é um pouco difícil, por quê? A gente precisa entender que esse é o mecanismo, primeiro, para quando a gente está predisposta, está aspirando reconhecer no momento que estiver surgindo, principalmente no momento das emoções, né? Ele vai usar nessa condução da prática, a chave que ele traz para a experiência na prática da vida diária, ele disse, reserve um momento para refletir sobre quando você pretende se envolver na prática. Ele disse, escolha um momento em que você prevê ter alguma reação emocional. Porque no momento em que a gente tem uma reação emocional mais intensa, a nossa experiência flutua entre, né, apego, aversão e uma certa neutralidade. Gosto, não gosto e uma certa neutralidade. Então no momento que a gente está no gosto, difícil a gente querer olhar, porque a gente está reforçando o nosso senso de identidade. O mais fácil a gente querer olhar é quando a gente está numa experiência de aversão. Que vem alguma emoção que nos perturbe, que a gente não queira. Aí é um momento interessante da gente olhar. Né? Aí o convite, ele diz, a chave é consciência, é você tentar sentir. Quando você é capturado por uma emoção, esse é o melhor momento para a gente olhar. Tenta capturar esse sentimento ali, em você, naquela hora ali, naquele momento. Só deixa a consciência iluminar. Ele não vai fazer nada, não vai melhorar, não tem nada para fazer. Apenas estar presente e reconhecer o que ele é. O que é essa experiência de eu estou com raiva. Porque a gente nem diz eu estou com raiva. A gente aquela coisa já entra em ação, já justifica qualquer coisa que você vai fazer, o julgamento. Não. Aí o convite é você ficar ali naquela experiência e ver o que ela é. Aí pode ser que seja uma palpitação no coração, mas o que é essa palpitação? Essa palpitação, ela está aqui agora, mas também tem uma história surgindo na mente, uma ideia, uma coisa que, sei lá, aquela coisa que está nos afetando, um julgamento. Aí você começa a ver que tem várias partes
acontecendo ali. Várias coisas acontecendo. Não tem uma coisa especificamente que é o eu. Não tem. Entende? É um pouco essa prática, porque a gente tende a querer encontrar uma solução, assim, ou um eu iluminado, né? Uma perfeição. É uma outra construção. Entende? Então, na hora que a gente começa a perceber como é que se dá em nós a experiência, é que a gente vai realmente começar a iluminar. E na hora que a gente está começando a iluminar em nós, a gente, naturalmente, a gente vai relaxar, vai se abrir, porque você não vai encontrar. Porque na hora que a gente percebe, acho que uma situação ou outra que a gente teve essa bênção de se abrir para estar presente, isso é uma força poderosa de desativação de um padrão. E essa força poderosa é uma abertura, surge uma abertura natural, vai surgindo uma abertura de coração, de mente, que faz com que aí a gente vai soltando esse punho, né? Como o Alan Wallace coloca, né? O senso de eu é como se fosse um punho fechado, um padrão. Ele tem vários aspectos, né? Ele fecha de um jeito aqui, fecha de um outro jeito ali, mas está sempre se contraindo numa experiência, né? Esse senso de eu. Então, à medida que a gente vai olhando o que é esse punho fechado? É um dedo, é um outro dedo, é um outro dedo, é um outro dedo, é um outro dedo. E no final das contas, é um espaço aberto. Então, a experiência de um eu luminoso, um eu mais saudável, é uma experiência assim. Nem assim. Não é nem assim. O Migo Rinpoche coloca assim, se a gente coloca o eu, alguma coisa numa... Ele pega até um... Vou pegar o que ele pegou aqui. Ele pega a gente tende a achar que a compreender a vacuidade do eu é uma coisa assim, tá segurando, aí a gente vai soltar e perde. Né? A coisa sai do nosso controle, né? Perde. Ele disse, não, é mais parecido com essa experiência. Vê a diferença? De você se abrir sem jogar, sem ter que se separar, soltar, deixar, no sentido assim de... Mas não estou falando aqui no sentido negativo. De você não se conectar mais com nada. Ele diz, não, você precisa se cuidar da sua família, cuidar do seu corpo, cuidar da sua vida, cuidar da sociedade, cuidar... É super importante. Então, a abertura é mais parecida com essa posição. Certo. Do que essa posição. Certo? Que aí essa posição não fosse uma coisa assim de você se desconectar, né? Não é isso. Oi. Obrigada, certo? É mais ou menos isso, Ana. Não sei se... o que eu entendi, super. Que eu estou entendendo, né? Não, foi bem claro. E na hora que a gente começa a ver em nós, a gente começa a ver o outro nessa mesma coisa. Como é que o outro está preso dentro do script, está se sentindo algo, e aí naquele... Enfim, aí compaixão surge, né? Naturalmente. Aí a gente vai ajudar e a gente vai poder ajudar na forma que for possível também, né? Porque tem todo um processo kármico, né, envolvido, né? Até que a gente realmente tenha a mente lúcida completamente, de uma mente de um Buda, que aí a gente está acessando o eu transcendente. Aí a gente tem todo um potencial, assim, né? Mas enquanto a gente está no processo de abertura, a gente vai fazendo o que é possível também. A gente vai gerando menos confusão, a gente vai congelando menos a nós mesmos e os outros, né? Não é fácil isso não, viu? Nem um pouco. E agora que a gente está olhando essas coisas, a gente está olhando, como a gente comentou, acho que no encontro do Eric, né? Que ela está percebendo agora, por exemplo, a agressividade. Então, é isso. Quando a gente começa a se dar conta, isso é muito importante. Essa é a prática. Quando a gente começa a se dar conta. E não é fácil, porque a gente imediatamente olha para fora, para o outro, porque a gente não olha para dentro, né? Acredito que gerar menos confusão é um ponto de partida, com certeza, Laca. Com certeza. Oi, Valfredo. Obrigada, Florinha. Nada, querida. Oi. Oi, tá cortando, Valfredo. Não tô te ouvindo. Chegou alguma coisa no teu computador aí. Tá me ouvindo? Agora. Então tá bom. A respeito dessa questão que a Ana levantou, me fez lembrar um comentário do Lama Alan Wallace,
num dos retiros, em que ele fala como é difícil a gente controlar nossas emoções, porque as nossas emoções nos pegam por trás, nos pegam pela nuca. Nos raptos, enquanto que os pensamentos e as aparências normalmente chegam pela frente. Então, o que ele coloca é o seguinte: quando você se dá conta de uma emoção, você já foi tomado por ela. Você tem que estar um passo à frente disso. A emoção, ela não surge de per si, ela não surge espontaneamente, ela surge normalmente como consequência de uma aparência. Você vê uma pessoa que você não gosta, ou você vê uma pessoa praticando algum crime, alguma coisa assim, ou em função de um pensamento. Então, é muito mais fácil você se dar conta da origem da sua emoção, ou seja, quando você está começando a pensar alguma coisa que vai te levar a ter raiva, ou quando você está vendo alguma aparência também que vai te levar a ter raiva, ou inveja, ou alguma coisa assim, do que realmente você eliminar a emoção depois que ela capturar a emoção, capturar a emoção no momento que ela está, por exemplo. Antes, ver a raiz dela, que normalmente, segundo o Lamalan Wallace, eu acho que é uma coisa bem razoável isso. Normalmente ela vem a partir do pensamento que você está desenvolvendo ou de alguma aparência que surge em sua mente. Mas é isso aí, Ana. É complicado mesmo. É difícil. Eu vou só. Oi, Juliane, antes de a gente olhar a prática diária que o Mingo Rinpoche sugere para a gente fazer, né? Oi, Juliane. Obrigada, Valfredo. Eu achei interessante na fala do Mingo Rinpoche, é justamente isso. Por exemplo, pegando o exemplo da raiva, a gente está acostumado a tentar treinar uma atenção diária e a raiva surge e a gente tem um momento um espaço, um momento de parar e olhar. O que ele fala é justamente isso. Você olhando vai se dissolver. Você não tem que fazer nada, vai se dissolver porque não tem substancialidade. E aí essa é um jeito de você tá deixando esse senso de identidade do eu, doentio, que ele fala, de cada vez ficar mais forte, porque cada vez você vai olhando e aquilo se dissolve, você percebe, mas onde está aquela raiva? Nesse instante eu estava sentindo, e agora não está? Onde ela está, né? Então, aí a gente vai criando na nossa mente essa confiança de que as coisas que a gente sente não têm substancialidade, né? Então, eu acho que é um jeito, eu achei muito legal isso, porque a minha tendência é recitar mantra, entendeu? Eu vou fazer alguma coisa. Mas a gente pode usar todos os recursos que estiverem mais fácil na nossa mão naquele momento, sabe? Essa de a gente realmente usar, de repousar no reconhecimento, é uma prática que exige muita confiança. Entende? Pode ser que naquele momento, pode ser que em algum momento sim a gente vai usar isso, mas em outro momento a coisa pega, é melhor se agarrar no mantra do que sair para cima da coisa, entendeu? Agarra no mantra, tá entendendo? Então a gente vai usar aquilo que é mais, tá na nossa mão possível naquele momento, mas sabendo que a liberação última está em realmente você iluminar esse processo. Você vê a natureza vazia e luminosa disso, que não tem substancialidade. Esse é o caminho da liberação, né? Mas a gente vai usar os recursos todos que nos são, né? Rezar, né? Fazer uma ação positiva, consertar a confusão. Então, a gente vai usar os recursos que é a nossa mão, né? Que for favorável pra gente, né? E só pra gente encerrar, então, essa etapa da prática... Flori? Oi. Oi, Avalma. Oi, pessoal. Não, eu só queria dizer que na fala do Mingyur, né? Sim. Ele ressalta assim que a gente seja gentil, né? Sim. Tenha cuidado. Sim. Que a gente está tão acostumado a querer controlar e ter medo de perder que a gente fica agressivo e quer fazer as coisas de uma maneira forçada, né? Eu tenho que dormir, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir. E ele ressaltou muito esse aspecto de você fazer as coisas com gentileza, né? Sim, com certeza.
Está dentro do próprio caminho, né? Esse caminho de abertura vai fazer a gente ter essa gentileza conosco, com a nossa própria confusão, com as nossas emoções e com o outro, né? Mas principalmente conosco, né? Com a abordagem que a gente não vai controlar. Esse não é um processo de controlar, de aperfeiçoar, de tornar, né? Eu quero me livrar esse eu mal, eu quero construir esse eu positivo. Não, a questão é você realmente acolher, a gentileza está dentro de todo o processo mesmo, né? Gentileza nesse sentido de acolher sem julgamento, né? Tá bom, obrigada, Valma. Deixa eu ver aqui só opa, desculpa, aqui. O trechinho que ele sugere, já que a gente está focando na prática, deixa eu pegar aqui. Só para a gente se lembrar. Então, explorando essa meditação na vida diária. Ele diz, uma das maneiras mais eficazes de romper certas barreiras conceituais pode ser fazer perguntas e simplesmente descansar em consciência, né, logo depois, sem tentar resolver a questão intelectualmente. Nesta prática, aplicaremos nossa prática em situações nas quais podemos sentir algumas emoções desafiadoras. Nessas situações, temos uma oportunidade única de reservar um momento para nos perguntarmos quem está realmente vivenciando tudo isso. Claro que aqui nós estamos dentro de um ambiente em que a gente quer praticar, está aspirando praticar, está aspirando estar mais presente, né? Isso pode acontecer, mas a gente pode ser, como o Valfrido colocou, você pega por trás ali, já embarcou, já foi. Mas é óbvio que na hora que a gente está fazendo esse tipo de... está gerando essa consciência, logo em seguida a gente vai perceber. Logo em seguida a gente vai ser mais rápido vai ser menor o tempo desse padrão se perpetuar. Então ele vai enfraquecendo, nós vamos enfraquecendo o padrão, até o momento que a gente vê como ele é, que é um movimento de energia dependente de muitas causas e condições, que não tem uma solidez. Aí a gente olhar isso vai ser o próprio relaxamento, a própria dissolução, né? Então ele vai dizer, então reserve um momento, se você está querendo acumular essa prática, se você vê que realmente está no momento de você acumular isso, reserve um momento, né, para você praticar durante o dia. Escolha um momento em que você prevê alguma reação emocional. Por exemplo, você já sabe que vai encontrar aquela pessoa, já sabe que hoje vai enfrentar aquela situação. Então você já sabe. Então aí não precisa também ser algo grande, mas algo que você possa ser um pouco desafiador para você. Aí você começa o seu dia com essa aspiração. Aí sabendo que vai mais ou menos, né, já tendo mais ou menos uma ideia do que pode já acontecer naquele dia, você já se prepara. Mas também você pode aspirar. Se eu pôr pega de surpresa, que eu possa praticar também, né? Porque as coisas acontecem num dia sem você saber o que vai acontecer, né? Então, nosso senso de independência do eu geralmente se manifesta como a crença de que somos seres independentes, separados de tudo que está acontecendo ao nosso redor. A prática aqui é fazer uma pausa quando surgir uma emoção difícil e perguntar a si mesmo, quem está tendo essa emoção? Ou como nas palavras do Eric, né? O que é isso? Né? Que está sentindo isso? O que é esse eu que está tendo essa emoção, né? E observar o que você sente. Se você achar que essa prática é difícil de ser realizada agora, tente escolher uma situação diferente, que seja mais viável, ou mantenha a intenção de um dia cultivar essa habilidade. Por enquanto, de repente, você vai pegar o mantra. Pelo menos, né, na hora H, pegar o mala lá. E não seguir, mas você aspira cultivar a habilidade de olhar diretamente e ver o que é essa experiência desse eu que está sentindo aquilo, né? Do agente dessa emoção, né? No final do dia, reserve um momento para refletir sobre como foi sua prática e estabeleça a intenção de continuar no dia seguinte. Aqui é mais ou menos um conselho que o Mingyur Rinpoche dá para a gente estabelecer a prática de meditação na vida diária. Tentar fazer essa ponte, né? Tentar fazer sempre essa ponte. Então a gente já no início do dia, se a gente, por exemplo, quiser acumular essa prática, tá no momento de acumular essa prática, porque pode ser que não esteja, agora o momento seja fazer outra coisa. Praticar chama, até praticar o suspiro gentil, enfim, aquilo que tiver no momento mais favorável para nós. Então se a gente achar que agora é um momento, ou a gente, né, nesse dia especial, você quer fazer essa acumulação,
Aí você tenta fazer essa aspiração e se preparar para o que vai acontecer no dia e tentar estar presente ali para capturar a emoção no momento que ela surgir, né? Oi, Paulo ou Ana. Oi, Flori. Sobre essas perspectivas, né, dessa abordagem toda, eu achei até muito lindo, para mim, assim, a maneira como o Mingyur colocou, né, a consciência como um sol que, quando ilumina, começa a dissolver as coisas. Então, eu percebo assim que nesse momento em que você se dá o tempo de olhar essa atenção para aquele ambiente chegando, esse espaço que se abre, né, em que você, para deixar esse espaço se abrir, essa consciência se iluminar, nesse momento você não vai ser reativo. Você está com essa disposição, a reatividade por si só vai se dissolver e você vai ver o quadro e dizer, olha só, isso tudo. É lindo. Provavelmente você vai sorrir, né? Mas é isso mesmo. Eu não preciso reagir, eu posso abrir um espaço. Isso. Mas é isso mesmo, aí... maravilhoso. Maravilhoso. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora a gente precisa estar com essa compreensão, com essa motivação, né? Com essa maturidade, na verdade. E isso tudo é um processo, né? O caminho é um processo. Então a gente vai entendendo, mas a gente vai se acolhendo onde a gente está e fazendo aquilo que está funcionando pra gente naquele momento. Esse é o mais importante, né? Esse é o mais importante. Tá bem? Então vamos seguir com o Shagdu, senão a gente não termina o capítulo hoje. Então tá bom. Deixa eu ver se está o livro aqui já separadinho. Tá. Então deixa eu trazer o Shagdu para nós. Sorry. Peraí que me atrapalhei aqui. Share. Então, nós paramos no capítulo 4, no momento em que ele começa a falar da yoga do sonho, né? Porque a gente vai reiniciar aqui, né? Mas a gente, só voltando um pouquinho, né? Aqui no capítulo 4, trabalho com a ignorância, né? Então, a gente viu, né? Que ele diz que a natureza fundamental... Ele começa o capítulo, na verdade, o primeiro parágrafo é simplesmente um resumo do problema, assim, da solução também, né? Ele começa dizendo que, ao rastrear as causas da nossa confusão e sofrimento, o início do parágrafo, primeiro parágrafo. Ao rastrear as causas da nossa confusão e sofrimento, chegamos ao problema fundamental, a nossa ignorância básica. A razão pela qual sofremos como sofremos, a razão pela qual encontramos os problemas que encontramos, a razão pela qual continuamos a vagar pelo samsara, a existência cíclica, é o fato de não estarmos cientes da nossa verdadeira natureza. Eu estou lendo aqui, eu vou voltar só porque pode ser que alguém esteja sem livro, eu achei melhor aproveitar para a gente ler. Porque esse primeiro parágrafo é show, né? Então, rastrear as causas da nossa confusão e sofrimento, chegamos ao problema fundamental, que é a nossa ignorância básica. A razão pela qual sofremos como sofremos, a razão pela qual encontramos os problemas que encontramos, a razão pela qual continuamos a vagar pelo samsara, a existência cíclica, porque não só vai ser esse problema nesta vida, mas nas vidas que vão se suceder, no bardo, né, e, enfim, no renascer, enfim. Então, o fato de encontrar os problemas é o fato de não estarmos cientes da nossa verdadeira natureza. Essa falta de reconhecimento, essa falta de consciência, né, possui uma qualidade dinâmica que se expressa em nossas experiências. Quem é que está falando aqui no chat? Não está aparecendo? Está aparecendo para vocês? Para nós está. Para nós está. Então, para mim também. Ah, tá. Então pronto. Então deve ser algum problema com você aí, Laca. Oh, sorry. Então vamos lá. Então ele diz, então o problema é não estarmos cientes da nossa verdadeira natureza. Essa falta de reconhecimento possui uma qualidade dinâmica que se expressa em nossas experiências e em nossa projeção
do mundo fenomênico. Ou seja, essa falta de reconhecimento, essa falta de consciência, ela não é uma coisa que não causa um movimento. A consciência continua iluminando agora com a distorção. A consciência continua se relacionando com as aparências agora de um modo distorcido, né? Porque ela vai se expressar em nossas experiências e em nossa projeção do mundo fenomênico, agora distorcido, né? O qual aparece aos nossos olhos como sólido e composto de vários elementos. Estamos continuamente sob a impressão de que há um eu que se contrapõe a tudo mais que não seja eu. Por causa dessa tendência dualista da mente, objetificamos nossas experiências, né? Reificamos nossas experiências e fazemos julgamentos sobre os objetos que percebemos, ou os seres que percebemos. Isso leva ao apego e à aversão, os dois venenos junto da ignorância, né? Vem apego e aversão, que são o que gira a roda do samsara, os três animais, né? O que gera karma e sofrimento infindável. O apego dualista, a confusão emocional, o hábito, porque aí surge os padrões vão surgir, o karma e os frutos do karma são consequências naturais dessa falta de consciência. Então aqui nesse primeiro parágrafo ele dá o contexto das causas do sofrimento, por que a gente mantém o sofrimento, né? Então a gente vai seguir lá, a gente olhou aqui vários pontos, né? O fato de não conhecermos a natureza do nosso verdadeiro corpo falimente nós tomamos os eventos do cotidiano como verdadeiros, como se, né, a gente, num sonho, né, como num sonho à noite, que a gente pensa que está também experienciando algo que é verdadeiro, né? E ele vai dizer que a nossa experiência é como um sonho, né? Todas as experiências, toda a existência, elas são tão insubstanciais quanto o nosso sonho da noite, né? Então, a gente viu isso, né, na terça passada. E aí, como sonhadores, somos sonhadores e vivemos os sonhos curtos da noite dentro desse sonho longo da vida. Que é dentro do sonho mais longo ainda dos 6 bardos, né? Que é todo o samsara, a continuidade do samsara, né? E aí, isso é que manter esse reconhecimento, perpetuar esse não reconhecimento é a causa do sofrimento. Então, saber que a nossa realidade não representa toda a verdade da existência nos liberta do sofrimento. Mas a gente precisa de um método para a gente lembrar isso e sustentar essa visão, porque não basta ter um vislumbre e depois os padrões usuais de reconhecimento voltam, né? Então a gente precisa sustentar esse reconhecimento, né? Que aí vem a prática, né? Aí ele fala, a gente vai seguir por aqui, na página 36, voltar nesse parágrafo aqui que ele resume, né? Ele diz, a natureza fundamental da mente já é ouro. A nossa base, a natureza fundamental da mente, já é pura. Simplesmente não a reconhecemos como tal. O fruto do caminho espiritual, é a completa revelação desse ouro. Ou seja, o que a gente vai, né, a nossa jornada no caminho é para revelar esse ouro que já está presente, né? Ou seja, a gente vai remover aquilo que está encobrindo o nosso reconhecimento, né? E o caminho consiste no modo pelo qual alcançamos essa meta, tornando óbvio aquilo que já existe. Aí nós vamos seguir agora aqui, né? Ele fala, no método de meditação chamado Yoga do Sonho, que é uma das práticas que a gente pode, né, que é amplamente cultivada, ensinada no budismo tibetano, né, Yoga do Sonho. Então, no método de meditação chamado Yoga do Sonho, onde a gente vai ter a yoga diurna do sonho e a yoga noturna do sonho. A yoga diurna do sonho, a gente vai tentar ver todas as aparências como sonho. E na yoga noturna do sonho, a gente vai ver o sonho como sonho. E a partir daí a gente vai tendo realmente o sabor de como é que a nossa mente constrói a realidade. Se a gente conseguir reconhecer que um sonho é um sonho, a gente vai ter... Ah, a Viviane tá indo, né? Tá bom, querida? E... tá bom. Não sei se pensa mais alguém aqui. Sim. Então ele vai dizer, então, nesse método de meditação chamado Yoga do Sonho, ele vai falar de 2 métodos aqui, nesse capítulo, né? Como a gente então mantém o reconhecimento? A gente pode usar o método da Yoga dos Sonhos, que é um método muito interessante, são práticas, são ensinamentos bem profundos, mas também ele vai usar lá na frente, ele vai dizer, você pode usar o pensar, contemplar e repousar, que é super importante, que é o método que a gente vai atuar na vigília.
no bardo da vida, né? E também no bardo da meditação. A gente vai usar o pensar, contemplar e repousar, certo? Então, no método da meditação chamado Yoga do Sonho, a primeira tarefa é nos darmos conta, durante o sonho, de que estamos sonhando. A próxima tarefa é conservarmos essa compreensão, sendo que, a partir desse ponto, adquirimos uma capacidade criativa no sonho. Se a gente consegue, durante o sonho, saber que está sonhando, e aí sustentar esse reconhecimento, a gente vai agora, é como se estivesse entrando dentro de a consciência está entrando dentro de um ambiente diferente agora, que a gente vai agora poder usar uma capacidade criativa, a gente vai poder lidar com aquela realidade. Por exemplo, você está sonhando com um único balão. Se você fosse capaz de manter plenamente a sua compreensão da natureza do sonho, você poderia fazer com que muitos outros balões aparecessem. É um sonho, eu posso fazer com o que eu quiser nesse sonho. Era um balão, agora eu posso fazer 10, 1000, né? Ou uma única pessoa, se aparecesse no sonho, poderia se transformar em muitas. Esse mundo poderia se transformar em um mundo diferente. Em suma, na yoga do sonho, à noite, onde a gente sabe que está sonhando e sustenta esse reconhecimento durante o sonho, nós ganhamos a capacidade de aumentar, multiplicar ou viajar nos sonhos. Porque a falsidade do sonho deixa de nos comandar. A gente começa a ver a natureza. Como ele diz, por que a gente vive o sonho como sonho durante a noite? Normal, sem estar lúcido. Aquela falsidade nos comanda. A gente está sonhando com uma coisa, a gente chora, a gente fica alegre, né? É uma falsidade que nos comanda. A gente não está vendo que é uma experiência de sonho. Mas se a gente desperta no sonho, a gente reconhece que está sonhando, enquanto está sonhando, a gente então, com o reconhecimento da sua natureza, nós comandamos o sonho. Podemos usar uma capacidade criativa no sonho, né? Se a gente adquirir essa capacidade de reconhecer, de ter um sonho lúcido, né? Então, o mesmo se dá com a nossa realidade do estado de vigília, do momento em que nascemos até morrermos. Muitas pessoas alcançaram a compreensão da verdadeira natureza da experiência desta vida. Ou seja, despertaram do sonho da vida, desta vida, que é do momento que nasce até o momento que morre. Muitos seres, né, despertaram, viram, compreenderam completamente a verdadeira natureza dessa experiência. Então, na tradição budista, esses seres, essas pessoas, elas são chamadas de Mahasiddhas, grandes realizadores. Né? Siddhi é realização, né? Então, Siddhas são seres realizados, então, grandes realizados. Em outras tradições, pessoas também atingiram um grau de sabedoria tão grande que as regras comuns da realidade deixaram de tolhê-las. Por exemplo, Jesus caminhou sobre a água. Seres dotados de grande realização podem deixar as marcas dos pés sobre a rocha sólida ou voar pelo céu. Aqui ele está falando de siddhis, né? Que seres que tiveram acesso à compreensão da verdadeira natureza da experiência, eles acessaram, eles atingem um grau de sabedoria que as regras comuns da realidade deixam de tolher essa mente e esse corpo. Então, o que é quente para nós não é quente para eles. O que é frio para nós não é frio para eles. Nem o que é sólido para nós é sólido para eles. Eles comandam a realidade, não são comandados por ela. Da mesma forma que num sonho lúcido, nós podemos comandar o sonho. Os seres que têm lucidez no bardo da vigília, ou seja, eles são seres que comandam a realidade. Então, conhecer a verdadeira natureza da nossa experiência e manter esse reconhecimento, esse conhecimento, é o meio para alcançarmos a iluminação. A iluminação não é algo novo, não é algo que criamos ou fazemos com que passe a existir. Iluminação significa simplesmente descobrir, no sentido de iluminar, né? Trazer luz para algo que estava obscuro, né? Descobrir dentro de nós o que já está lá.
É a plena realização da nossa própria natureza intrínseca, chamada de Buda, ou em tibetano, Sangye. Sang significa imaculado, ao passo que Je, ou Ge, significa realização plena. Assim como da escuridão surge a lua, né? Por que a lua aparece? Porque o sol está se pondo ali, está sendo escondido a luz do sol. Aí a lua fica iluminada, né? Então, da mesma forma que da escuridão faz surgir a lua, da ignorância emergem as qualidades da natureza intrínseca da mente. Como a água, que é fluida em seu estado natural, mas vira gelo quando submetida a baixas temperaturas, a verdadeira natureza da nossa mente, né, da mente, que pode ser chamada de Deus, Buda, perfeição, aí, Samantabhadra, Dharmakaya, Kultuzampo, seja lá que nome a gente dá para essa experiência. Então, a verdadeira natureza da mente, ela aparece de forma diferente quando obscurecida por confusão e visões ilusórias. Então, agora, essa natureza, né, a verdadeira natureza da mente está presente. Mas porque, da mesma forma que, por exemplo, a água está presente no gelo, que porque foi submetida a baixas temperaturas, ela congelou. Mas a água está ali. Basta que um novo calor se contrapor, o sol ilumine e aquele gelo derrete e a natureza da água está lá presente. Então, da mesma forma, a nossa mente, agora, nesse momento, está obscurecida está contraída, né? Congelada, contraída por confusão e visões ilusórias. Mas ela está lá. Então, Buda não se transferiu para outro lugar, da mesma forma que a água não o fez. Quando o gelo derrete, a água recupera suas qualidades naturais. Quando os obscurecimentos da mente são removidos, a verdade da nossa natureza, torna-se aparente. Então, ele está fazendo uma analogia, né, com a condição do gelo, a condição de água que está no gelo, com uma condição pura da nossa mente que está nessa nossa mente agora sansárica, né, confusa. Ela está presente, ela só está meio congelada por confusão e visões ilusórias, né? Mas ela já está lá, não tem nada, não vai buscar nada em algum lugar diferente, né? Então agora, porém, presos em nossa crença no sonho que chamamos de vida, não conseguimos ver nossa verdadeira natureza. Como sonhadores, entretanto, temos escolha. Podemos criar sonhos bons ou ruins, ou sonhos ruins. Se queremos que se tornem bons, precisamos mudar. Caso contrário, deixada por conta de seus velhos hábitos, a mente, agora a mente confusa, contraída pela confusão, né, não irá necessariamente criar sonhos melhores. Então, inicialmente vai ter um esforço, mas depois a gente começa com um esforço que vai nos levar, ao não esforço. Não é um esforço que vai levar a mais esforço. É um esforço inicial que vai nos levar ao não esforço, né? Como aqui, por exemplo, ele está dizendo. Podemos também optar por despertar, em vez de sonhar. Despertar totalmente significa reconhecer a verdade maior, a natureza intrinsecamente pura do corpo, da fala e da mente. Então, iluminar, usar a consciência para olhar a nossa experiência como ela é a forma de a gente acessar, dissolver o gelo da confusão, né? Se quisermos despertar, no entanto, não iremos emergir automaticamente do nosso sono profundo. Precisamos de métodos e precisamos aplicar esses métodos. Então, sabedoria, conhecer nossa verdadeira natureza, é o antídoto para a ignorância, que é não reconhecê-la. Então, a sabedoria é o antídoto para a ignorância. A Viviane, quem mais está falando aqui? Só um minutinho. A Juliane também, tá, querida? Boa noite para vocês. Então, sabedoria, conhecer nossa verdadeira natureza, é o antídoto para a ignorância, que é não conhecê-la. Então, veja, de novo aqui aquela palavrinha-chave que o Mingyur Rinpoche usou. Qual é a chave? Consciência. Sabedoria no sentido de
saber, de estar consciente, certo? Não é conhecimento intelectual, não. É estar consciente, é saber, saborear, né? Nesse sentido. Então, sabedoria, conhecer nossa verdadeira natureza, é o antídoto para a ignorância, que é não conhecê-la. Ela é a lâmpada que dissipa a escuridão de nossa mente. Por meio do processo aí ele vai falar agora do método, né, que na vigília a gente vai usar. Então, por meio do processo tríplice de ouvir, de contemplar e de meditar, né, ou repousar sobre os ensinamentos, podemos, enfim, trazer à tona a sabedoria, a lucidez que está subjacente ao nosso conhecimento comum cotidiano, tá? Né, por baixo ali. A cada momento nós temos a oportunidade de despertar, de acessar a verdadeira natureza da nossa experiência, a cada momento. Né? Aí ele vai dizer, então o método, inicialmente, alguém que conhece mais do que nós, como é que a gente faz esse processo tríplice? A sabedoria do pensar, do ouvir, né, do ouvir, do contemplar e do repousar. Então, inicialmente, alguém que conhece mais do que nós, nossos mestres, né, nos apresenta algo que é maior do que tudo que conhecemos. Vai nos abrir uma perspectiva. Precisamos, então, examinar aquilo que ouvimos, usando nossa inteligência, prajna, e experiência na nossa vida, para determinar se o ensinamento é verdadeiro e se será capaz, se será eficaz para nós. A fé cega não é suficiente. A contemplação da verdade e a relevância do ensinamento devem estar presentes. Não importa quão claramente tenhamos entendido o que foi dito. Então, a primeira coisa é ouvir. Então, a gente vai encontrar, né, um mestre, um livro, enfim, que vai nos apresentar uma visão mais ampla. Então, a gente vai ouvir o ensinamento e vai, usando a nossa inteligência, vai tentar entender e ver claramente para nós se é verdadeiro, enfim, faz sentido para nós. Aí ele vai dizer, mas não importa quão claramente tenhamos entendido o que foi dito. Ouvir os ensinamentos por si só não reduz o sofrimento. Para que isso aconteça, precisamos assimilar a sabedoria que vem com eles. Lembra? Tem a questão das 4 confianças, né? Confiança não na palavra, mas no significado. Confiança não no significado provisório, mas no significado definitivo. Confiança não no significado definitivo, não na consciência condicionada, mas na consciência última. Deixa eu ver aqui. Isso aqui foi Eric, né? Enfatize e confie mais nos ensinamentos, não no professor. O professor primeiro, esqueci. Então o ponto é o Dharma, não o professor. Confie mais nos ensinamentos do que no professor. Claro que o professor é importante, né? Mas enfatize o significado do Dharma, não as palavras. Enfatize o significado definitivo, não o provisório, que traz resultados, né? O significado definitivo traz resultados no longo prazo. Aliás, imediato, traz significado imediato, traz resultado imediato. E enfatize a mente não dual e não a mente dualista. Então a gente vai seguir a partir as 4 confianças, né? Então a gente vai, esse método que ele está trazendo vai nos levar até essa confiança, essas 4 confianças. Ouvir, né? Pensar, contemplar e repousar. Porque a gente vai ter experiência direta, né, depois. Então não importa quão claramente tenhamos entendido o que foi dito, ouvir os ensinamentos por si só não reduz o sofrimento. Para que isso aconteça, precisamos assimilar a sabedoria que vem com eles. Precisamos pensar sobre eles, fazendo com que nosso intelecto e inteligência lhes deem suporte, refletindo, questionando, examinando, para ver se o que nos foi ensinado é verdade e se funciona. Nesse processo de contemplação, surgem perguntas, procuramos respostas e contemplamos mais uma vez. Se não investigarmos e sondarmos, e se não removermos as dúvidas, fazer nossa prática espiritual será como tentar costurar com uma agulha de 2 pontas. Não iremos muito longe. Então, a gente não consegue dar o ponto, né? Uma agulha de 2 pontas. Então, a gente também se
filiar o caminho do Dharma sem usar a nossa inteligência também é roubada. A gente não vai sair muito do lugar. A gente vai ter que olhar de forma profunda, ver diretamente, ver a partir de uma compreensão direta, assim, né? E não de uma fé cega, né? Aí ele vai dizer, então procuramos respostas e contemplamos mais uma vez. Se não investigarmos e sondarmos, se não removermos as dúvidas, nossa prática espiritual será como tentar costurar com uma agulha de duas pontas. Não iremos muito longe. Por meio da contemplação, desenvolvemos uma compreensão mais profunda, que é o que a gente está fazendo agora aqui, por exemplo. Nós estamos fazendo esse método, né? Estamos pensando, contemplando e tentando repousar, né? Ver diretamente, né? Então, por meio da contemplação, desenvolvemos uma compreensão mais profunda e uma certeza, além do conhecimento intelectual, além do mero acúmulo de fatos, que é a etapa mais, né? Entretanto, até mesmo o que é profundamente compreendido pode ser esquecido. Portanto, repetidamente aplique essa compreensão, ou seja, se familiarize. Essa é a chave também. A gente precisa estar constantemente trazendo o Dharma para a nossa vida, né? Então, portanto, repetidamente aplique essa compreensão até que se torne mais intuitiva em sua experiência. Finalmente, por meio do processo da meditação, do repousar, nossa sabedoria inerente torna-se completamente óbvia, porque a gente vai ver diretamente, sem intermediários, sem pensamentos, sem análises, sem intermediários. A gente vai ver diretamente, né? Aí a pergunta que surgiu no capítulo, né, foi só uma aqui, foi colocada, é: despertar significa que tudo aquilo que vemos, ouvimos e saboreamos irá desaparecer? Aí o Shagdu responde: quando despertamos para a nossa verdadeira natureza, o mundo dos fenômenos como o conhecemos não desaparece, mas nossas reações a ele se modificarão. E na mesma proporção, nosso sofrimento diminuirá. Então, à medida que a gente vê a realidade como ela é, esse senso de eu, as nossas emoções, como a gente projeta, como a gente sustenta a nossa realidade, então a gente vai ter uma reação diferente ao que nos acontece e o nosso sofrimento também vai diminuir. Porque vai haver mais abertura, vai haver mais compreensão, vai haver lucidez, no sentido de ver a realidade como ela é, e a gente vai, à medida que vai isso acontecendo, a gente vai diminuindo a ignorância e a confusão, né? E aí o sofrimento naturalmente diminui. Se em meio a um sonho aterrorizante, de repente percebermos que estamos sonhando, apesar de o sonho necessariamente não desaparecer, o medo desaparecerá. Somos impotentes na vida agora quando nos deparamos com nossas esperanças e medos, gostos e desgostos, e porque acreditamos que tudo isso é verdadeiro. Então somos subjugados por toda sorte de eventos. Se percebermos que o que quer que surja é ilusório, não tem existência inerente, é interdependente, como o Mingyur Rinpoche, na hora que a gente começa a olhar aqui o senso de eu, é completamente interdependente de todas essas partes, e interdependente também dos outros, das circunstâncias. Então, assim que a gente começa a perceber, então, se percebermos que o que quer que surja é ilusório, não lhe daremos validade e aquilo não terá o mesmo poder sobre nós. A gente vai adquirir aquele poder, aquela capacidade que a gente vai adquirir se a gente tiver sonhos lúcidos, de criatividade, de mudança de perspectiva, né, de acolhimento, de abertura, né, de criatividade mesmo, assim, né? Então, se percebermos que o que quer que surja é ilusório, não lhe daremos validade, ou seja, não congelamos aquilo, e aquilo não terá o mesmo poder sobre nós. A gente acessa o potencial de liberdade que vem com a lucidez, né? Porque a gente não se prende e não prende as coisas. Então a liberdade é um pouco isso, a gente não se prende e não prende as coisas, né? Não quer dizer que a gente vai sumir, não, a gente vai dançar em meio às experiências. É uma dança. E a gente vai escolher pode escolher a música, escolher, né? A gente vai meio que ter essa fluidez, né?
Então, em consequência, não experimentaremos tanto sofrimento. Porque esse é um processo que a gente vai se deparar com toda a nossa confusão, né? Não é uma coisa assim, rápida e fácil. Só os grandes seres que já trazem momentos kármicos de outras vidas, assim, né? Para apresentar uma flor e a coisa acontecer, né? Mas a gente vai ter que... É um processo. Então, em vez de ficarmos presos em nossas experiências, que são como um sonho, sejam elas felizes ou tristes, precisamos enxergar além de seu caráter impermanente e ver sua essência. Conhecer essa essência é chamado o grande conhecimento. Conhecer apenas a realidade comum e a solidez aparente das coisas é chamada de conhecimento comum. Que é o que mais ou menos a nossa ciência está pautado num conhecimento comum. Conhecer a realidade comum e a solidez aparente das coisas, né? Já os caminhos de liberação acessam esse grande conhecimento, que é ver a essência da realidade, que é a vacuidade luminosa, né? Vacuidade luminosa, não é um nada, né? Então, a diferença entre eles, esses dois conhecimentos, é como a diferença entre dois caminhos. O caminho do sonho, de sofrimento incessante, e o grande caminho da realização. O grande conhecimento é a base para transformarmos experiência comum em realização da verdade absoluta. Então, onde a gente vai despertar? Aqui e agora. Não é em um outro lugar, em um outro momento. É aqui e agora. É sempre no aqui e agora, né? É com a nossa consciência, né? Do momento presente, assim. Então é isso, assim, esse capítulo aqui é um capítulo pequeno, mas profundo, né? Porque ele traz, assim, a chave, né? Pra gente, de fato, olhar. E o caminho, né? Que a gente precisa de um método. Porque a nossa mente, como ela tá presa aos padrões habituais desse reconhecimento iludido, né? Então, se a gente deixar ela como tá, ela vai seguir. Incessantemente o Sansara segue. Por isso que ele é incessante. É incessante o Sansara, porque se deixar, a gente vai ter que... O que vai ter que se interpor aí é a lucidez. E aí é o caminho surgindo e a gente aí furando, né, desativando esses padrões. Deixando esses padrões se dissolverem para aí a gente repousar naquilo que a gente já é. Que agora está embolado no meio de campo por conta da confusão. Tá assim, tá distorcido, né? Beleza? Então tá bom, queridos. Obrigada aí pela companhia. A gente na próxima terça se encontra. A gente inicia o próximo capítulo, que vai ser... ele vai trazer agora no próximo capítulo a prática, a vida diária como prática espiritual. Um pouco o que o Mingyur Rinpoche faz aqui ao final de cada meditação, né? Como colocar isso na vida diária? Então, como colocar esse conhecimento que ele trouxe pra gente agora aqui da natureza do sofrimento, das causas do sofrimento, da cessação de sofrimento aqui, que é a ignorância. Como é que a gente coloca isso na vida diária? Então ele já começa por aqui de uma forma muito prática. Tá, sabendo disso aqui, a gente deveria então agora, a nossa vida deveria tomar um rumo diferente, assim. Procurar tomar um rumo diferente. Então ele vai dar um pouco, algumas dicas, assim, a partir da experiência dele. Ele começa com experiência pessoal, assim, e vai dar algumas dicas de como a gente fazer isso no nosso dia a dia, né? Como a gente aplicar esses primeiros insights aqui, que na verdade aqui tá tudo, né? Se a gente dissolver os 3 venenos, estamos iluminados, né? Porque, pronto, aqui ele já deu, nesse primeiro capítulo, a chave. E vai dizer como é que a gente coloca isso em prática um pouco na vida. Só que a gente vai ver que não é tão fácil assim. E tão simples assim. Por isso ele começa a introduzir o Vajrayana aqui, que é a importância do Nondro, das práticas preliminares, do caminho do Vajrayana, que vai nos ajudar nesse processo. Que é um caminho que a gente vai tomar o fruto, a gente vai começar a partir do reconhecimento da nossa verdadeira natureza, né? Tomar a fluidez como caminho. Essa é a perspectiva do Vajrayana, é tomar a fluidez como caminho. A nossa verdadeira natureza, o reconhecimento que a gente já é um Buda que está só encoberto,
pela confusão, saber que a nossa consciência, essa nossa consciência aqui agora, comum, é a luz, né, como raios de Rigpa, como o Lama Wallace coloca, né? São raios de Rigpa. Essa é a perspectiva do Vajrayana. A gente começa o Vajrayana assim. Então, aí tem as práticas do Vajrayana para nos ajudar. Tem o Nondro, tem o estágio da geração, da completude e a grande perfeição. É o caminho do Vajrayana, né? E ele vai apresentar aqui a base inicial das preliminares, né? E vai dar uma perspectiva depois, né, da fé, da oração. Ele vai trazer algumas outras perspectivas, assim, para dar um contexto do próprio Vajrayana. Certo? Que é bem interessante. Tá bom? E termina, acho que o último capítulo desse livro, ele vai falar sobre introdução. Ele vai falar, então, depois que ele apresentou agora, descobrindo o caminho da liberdade, que é a gente superar os 3 venenos, ele vai trazer os 4 pensamentos que transformam a mente, como as preliminares comuns do Vajrayana, né, de todo o caminho do Dharma, na verdade. Vai trazer o refúgio a Bodhicitta, que é aí você entra no caminho realmente um caminho do Buda, assim, né? Se torna um praticante do budismo, de fato, assim, né? Caminho da liberação. E aí ele faz uma introdução ao Vajrayana, que é a parte 4. E aí, no caminho Vajrayana, ele apresenta o Guru Yoga, uma introdução à grande perfeição, e a mente da atividade e a natureza da mente, ou seja, a mente em movimento e a quietude da mente, né? O espaço da mente, assim. Então ele vai concluir um pouco isso, ele vai dar uma perspectiva do Vajrayana. Certo? Então isso aqui nos prepara um pouco para a gente seguir o que a gente já está fazendo também, né? O Nondro ou outras práticas que a gente for se engajar, né? Querer se engajar, né? O Dzogchen, né? Só para a gente ter uma base, assim. Aí tem a importância da relação com o mestre nesse caminho, assim, né? A gente não pode seguir sozinho, assim. A gente tem que estar com uma orientação de um mestre, assim, que a gente confie, que tenha realização, para a gente estar nesse caminho, assim, também. A prática de Guru Yoga, né, que começa com o nosso mestre externo, mas na verdade é o apontamento da gente reconhecer o nosso próprio mestre interno, né? Então, é isso. Pois tá bom, queridos. Eu tinha pensado a gente fazer a prece dos 6 bases, mas aí acho que vai ficar muito cansativo hoje, tá? Foi muita informação aqui. Convido vocês a quem já teve essa instrução do Eric, né? Pega aquela prece dele, né? Uma canção do bardo para lembrar a si mesmo, onde a gente se lembra de praticar em todos os bardos, né? Bardo da vida, do sonho, da meditação, da morte, do dharmata e do renascimento, né? Da gente estar sempre vendo como a gente está sempre praticando, não tem outra saída. Porque senão o samsara segue, vai seguir de todo jeito, né? A nossa mente confusa vai seguir. E também uma outra prece legal para a gente olhar é a prece de aspiração de Samantabhadra, que também coloca dentro dessa perspectiva de olhar diretamente, da consciência que ilumina a confusão e estar presente é o poder de dissolução, assim, né? Como o sol que derrete o gelo, né? É onde a gente vai acessar a mente de sabedoria, diretamente, né? Os 5 venenos se transformando nas 5 sabedorias, né? Então a prece de aspiração de Samantabhadra lembra a gente dessa prática, né? Tá bom? Então qualquer coisa, se vocês não tiverem, eu já compartilhei essas preces, mas se não tiverem e quiserem, me pedem no zap que eu mando, tá bom? Beijo. Beijo Você nada. pode, Flori, me passar a de Samantabhadra? Eu tenho a primeira, eu acho que eu não tenho. Canção do bardo para lembrar a si mesmo? Do Eric? Essa, Tá. por favor. Tá bom. E a gente vai fazer a dedicação? Vamos, né? agora. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte, ou seja, onde a gente está, possa eu liberar os seres. Sonandi tanchesi pani Tobnini pedrana panjeshim que ganati balong trukpaim
Si pe sole droa droa sho. Só um comentário aqui dessa última linha, que parece que dá a impressão de que a gente vai liberar todos os seres assim, como se fosse um passe de mágica. Mas, e das ondas revoltas e turbulentas, do nascimento, velhice, doença e morte, a partir do lugar onde a gente está, da nossa própria confusão, que é esse oceano, o samsara, possa eu me liberar para poder liberar todos os seres. Porque se a gente não se liberar, a gente não tem como liberar todos os seres. A prática principal primeiro é conosco, né? A gente liberar nossa mente dessa confusão para a gente poder ser de efetiva ajuda para os seres, né? Então vamos fazer a prece de aspiração para a grande perfeição, para a gente realizar isso, né? Deixa eu botar aqui. Que possamos conquistar a convicção na visão na qual Sansara e Nirvana são iguais, no sentido de ter um só sabor. São manifestações da consciência. Que possamos ter uma habilidade consumada na meditação, um fluxo natural, inalterado, não fabricado, um fluxo de consciência. Que possamos consumar a ação, uma espontaneidade natural, não intencional, não tem um eu aí. Que possamos encontrar o Dharmakaya, além de toda aceitação ou rejeição. Vamos fazer a prece de dedicação aqui para o Lama Alan Wallace, mas com a intenção de dedicar para a longa vida de todos os nossos lamas. Que o professor Shakyamuni, o grande Vajradhara e aquele que sustenta os mistérios de todos os jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana, o Dharmakaya, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Gewadi Niduda Orgin Lama Drugyune Droatika Malupa Dei Salagopa Show. Então é isso, queridos. Obrigada pela companhia. Obrigada, Flori. Tchau, Obrigada, pessoal. Flori. Obrigada, Flori. Boa semana. Tchau, pessoal. Tchau, Sexta-feira gente. que Boa vem a gente noite. vai repetir essa meditação, tá? Que a gente fez hoje. Só para vocês saberem. Beijo. Boa noite. Boa noite, Flor.